Fala, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Espero que sim. Meu nome é Gustavo Campelo. Esse daqui é o nosso canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver no início, a gente vai aprender a criar esse efeito bem maneiro. Dá pra fazer ele interagindo com o mouse, com o hover, com o scroll da página, ou só simplesmente ser uma transição, ser uma introdução da sua página ali. Fica bem maneiro. Bora pra tela do computador, então. Olha só, vamos adicionar aqui uma nova página, que eu possa criar esse efeito junto com vocês. E aí que eu vou colocar, por exemplo, text SVG CSS. Bom, SVG CSS porque a gente vai fazer isso a partir de um SVG, ou seja, de um ícone que a gente pode criar no Figma, no Photoshop, no Illustrator, em qualquer lugar. E a gente vai utilizar um pouco de CSS. Todo o código que eu for utilizar, eu vou disponibilizar para que vocês possam copiar na descrição do vídeo. Então, olha só, o SVG. Vamos partir primeiro disso. Antes eu vou só criar uma estrutura aqui para a página, então eu vou vir aqui nas configurações de página. Layout da página, vou colocar a tela do Elementor para que possa ficar limpo. Vou vir aqui e vou adicionar um container. Vou abrir a estrutura só para que vocês possam ver bem certinho ó, o que está acontecendo. Vou jogar ela para cá. Esse daqui então é o nosso container py. Essas coisas que vocês não precisam fazer, tá? Só para ficar algo mais visual. Nesse container py eu vou colocar aqui ó, uma largura total de 100 VH e uma corzinha de plano de fundo aqui só para a gente ver. Tem um container, certo? E aqui a gente vai adicionar o nosso ícone. O nosso ícone. Ícones, eles vão aceitar arquivos SVG. O arquivo SVG ele vai ter o path, vai ter umas configurações que a gente vai ver aqui. Não teria como a gente fazer isso com imagens, beleza? Nesse container py aqui, ó, layout, vamos alinhar ao centro, tá? Só que em vez desse ícone, a gente vai subir o ícone que a gente quiser. Por exemplo, ó, eu tava vendo como que eu iria explicar isso para vocês, né? Mas olha só, eu posso vir aqui, ó, com a ferramenta de texto, colocar um texto e aí colocar o que eu quiser. Por exemplo, Gustavo. E aí vocês podem escolher alguma fonte. Aqui tá essa Rumble Brave, pode ser qualquer fonte que vocês quiserem, tá? Alguma que seja melhor com o seu projeto, que se identifique melhor com o seu estilo aí. Eu vou deixar essa Rumble Brave mesmo, que eu acho ela bonita. E a partir do momento que vocês criaram esse texto, o que vocês precisam fazer? Não precisa ter um tamanho específico, tá? Pode ser qualquer tamanho, porque o SVG ele é um formato vetorial, então a gente consegue esticar ele sem perder a qualidade. Então, mesmo se for pequenininho, você for usar grande, não vai perder a qualidade, pode ficar tranquilo. Vamos vir aqui no Export e a gente vai exportar isso como SVG. Vou exportar. Vou dar o nome aqui, por exemplo, pode ser gustavo.svg mesmo, qualquer nome. E agora vamos voltar aqui e a gente vai enviar esse arquivo SVG. Então, eu vou arrastar ele para cá, Gustavo SVG, ah lá. E agora eu vou inserir essa mídia. Beleza? Como ele é da cor branca, ó, vou vir aqui em estilo e vou aumentar o tamanho dele para que vocês possam ver melhor. Como ele é da cor branca, vamos ver no plano de fundo. Eu vou colocar aqui uma cor escura de plano de fundo só para que a gente possa ver melhor. Só que todo elemento SVG a gente pode alterar as propriedades dele. Eu posso alterar essa cor de plano de fundo, eu posso dar uma borda. E é assim que a gente vai fazer esse nosso efeito que a gente pode ver. Como que vai funcionar? Esse efeito ele vai ser tanto com essa cor de plano de fundo branca aqui, ó, que seria o fill. Tá vendo que é o fill? Como a gente vai mexer também com esse stroke, ó. O stroke, então a gente pode dar um stroke branco e pode tirar o fio, aí fica dessa forma. E o que a gente vai fazer no efeito é manipular esse stroke aqui. Só que como que a gente pode fazer esse desenho de que o stroke ele vai caminhando e aí sim ele preenche esse formato completo? Para isso eu vou trazer para vocês esse retângulo aqui na tela. E é o seguinte, quando eu venho nesse retângulo e eu dou um stroke para ele, deixa eu colocar aqui o stroke total. Aqui a gente já tem essa funcionalidade que é o dash, né? Que seriam dash são esses espaçamentos entre o meu stroke. Se eu coloco sólido, olha lá, a gente tem um stroke sólido. No CSS a gente tem duas propriedades, que é o stroke dash array e o stroke dash offset. Eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês essas propriedades. Vamos vir aqui em avançado e aqui no custom CSS eu vou puxar esse cara aqui. Se você não tem o Elementor Pro, você pode adicionar esse código CSS no seu editor de temas. Tá? Aí você precisaria colocar uma classe para esse elemento e aí você vai chamar essa classe lá no seu editor de tema. Como é que faz isso? Vem aqui no visualizar e logado no WordPress, né, você vem aqui no personalizar e vem aqui no CSS adicional. Você pode adicionar todo o código CSS aqui. Mas se você não tiver o Elementor Pro, tem um vídeo aqui no canal que eu falo como você pode adquirir plugins Pro de uma forma sem você pagar o preço da empresa, que é uma facadinha. Beleza? Então aqui a gente tem a nossa página visualizada. Deixa eu mostrar para vocês o que tem por trás desse SVG. Se a gente clicar com o botão direito aqui, ó, vir em inspecionar, e a gente passar o mouse aqui,
a gente vê que a gente tem o nosso SVG propriamente dito. E a gente, dentro dele, a gente tem esse cara que é o path. Olha só o tanto de código que é esse path. Isso é o SVG. O SVG é vetorial porque ele é feito por meio de códigos vetoriais. Então, um ponto liga outro, liga outro, liga outro, que vai se formar essa nossa imagem aqui. Tá vendo? São elementos vetoriais. E como é um elemento vetorial, a gente pode alterar isso. Por exemplo, se eu vier aqui nesse path e adicionar, por exemplo, um fill de red, olha o que acontece. A gente altera a cor desse nosso path. O que a gente está mexendo é no path, que o path seria realmente esse formato, esse corpo do nosso SVG. O SVG seria esse elemento que envolve o path, tá? Mas o path é realmente o que a gente vai alterar. Como fazer isso? Muito simples, basta vir aqui no Custom CSS. A gente pode até adicionar um selector, né, para que você não altere os outros SVGs da sua página. O selector ele vai priorizar ele vai priorizar todo o código CSS para esse nosso elemento, para essa seleção, por isso o selector. Eu vou colocar aqui, por exemplo, path. Ou seja, a gente está selecionando o path desse nosso elemento. E a partir desse momento, deixa eu dar um super zoom na tela, a gente pode vir aqui e, por exemplo, eu posso dar um fill. Se eu colocar aqui fill red, ele altera a cor. Como que eu vou querer que ele se pareça inicialmente? Eu vou querer que inicialmente ele seja ou transparente, tá? Ou transparent, ah lá, sumiu. Ou então eu vou querer que ele tenha uma cor branca, só que bem transparente. Como é que eu posso fazer isso? A gente tem o RGBA. O RGBA seria o quê? As cores RGB, Red, Green, Blue. Quando a gente coloca Red, Green e Blue no máximo, a gente tem o branco, né? A junção de todas as cores é o branco. Peço perdão por não poder estar explicando todos os detalhes para vocês aqui nessa aula, porque acaba com um vídeo mais rápido, né? Então, se eu for explicar tudo, o vídeo vai ficar gigantesco. Se você quiser aprender mais sobre tudo isso daqui, do básico até o avançado, a fundo mesmo, cada detalhe, te convido a participar da nossa comunidade. Lá a gente ensina sobre desenvolvimento WordPress, Elementor, do básico até o avançado, mas também a gente ensina design, experiência de usuário, então esses conceitos de RGB, e também a gente ensina código, então desenvolvimento com código, HTML, CSS, programação, front-end, back-end, banco de dados. Então lá você vai aprender JavaScript, PHP, frameworks e tudo mais. Se você quiser dar uma olhada na nossa comunidade, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Você pode se inscrever. Se você achar interessante, eu sugiro que você se inscreva o quanto antes, porque a gente adiciona aulas diariamente na comunidade. Com o tempo a comunidade está ficando mais parruda, né? Mais rica em conhecimento. Então a gente está subindo o preço com o tempo. Então, para que você possa aproveitar o preço atual, sugiro que você se inscreva o quanto antes, se achar que é para você. Beleza? Então, olha só, o RGBA é a junção de todas as cores, ó, Red, Green e Blue, a gente tem o branco. Se fosse a ausência 000, a gente tem o preto. Posso colocar uma barrinha aqui, eu vou mexer com a transparência. Se eu colocar 0.2 ou simplesmente 0.2, ah lá, já fica algo mais transparente. Vou deixar assim, inicialmente. E aí a gente vai mexer com esses dois caras que eu falei para vocês, que é o Stroke Dash Array e o Stroke Dash Offset. O Stroke Dash Array seria... Quando a gente tem um stroke, ou seja, quando a gente tem uma borda, a gente pode colocar esses dashes, que são espaçamentos entre essa borda, ó. Ah lá, espaçamentos, tá vendo? Se eu coloco, por exemplo, um espaçamento aqui, ó, de 2, ele vai dar o quê? Ele vai dar um espaço de 2 pixels e vai preencher com 2 pixels. Espaço de 2 pixels e preencher. Como isso aqui fica na ponta, fica só metade, né? Mas esse é o sentido, ó. Espaço de 2 pixels, preenche com 2 pixels. Espaço, preenche. Certo? Então aqui, ó, vamos colocar primeiro, então, um stroke. Posso colocar, por exemplo, um stroke branco. Esse stroke, ele é como se fosse a borda de qualquer outro elemento, mas essa propriedade não pode ser colocada como se fosse uma borda. Por exemplo, um pixel solid white. A gente precisa dividir isso, porque aqui não vai ter esse solid. Naturalmente, ela já vai ter essa borda, esse stroke sólido. O dash, que a gente vai colocar esses espaçamentos. Então aqui a gente pode, por exemplo, colocar um stroke white. Ainda não apareceu. Aqui, ó, no caso ele já surgiu, tá vendo? Já aconteceu. Se vocês quiserem aumentar ou diminuir a grossura, dá para colocar o stroke width, por exemplo, de 2 pixels, de 1 pixel. Beleza? Vou colocar um pixel aqui. E aqui vai ser a mágica, o stroke dash array, ou seja, a gente vai colocar esses espaçamentos. Deixa eu mostrar para vocês, ó.
Aqui no caso está sem espaçamento nenhum. Se eu venho aqui e coloco 1, olha o que acontece. Ele vai criar um quadradinho de borda de stroke e vai pular um quadradinho. Cria 1, pula 1. Se eu coloco 2, a mesma coisa. Você pode ver que a largura dessa nossa borda vai ficando maior. Se eu coloco 4, ele preenche 4 e pula 4. Se eu coloco 200, olha só, ele preenche 200 pixels e pula 200 pixels. Então, qual que é a manha aqui? Eu vou ter que colocar um valor que ele seja completamente preenchido. Isso varia de acordo com o tamanho do seu ícone que você está colocando. Se eu colocar 400, você pode ver que já preenche, já fica tranquilo. Se eu colocar 300, já preenche também. Se eu coloco 200, ainda não preenche, ó. Alguns espaços ficam em branco. Então, eu vou colocar 300 aqui. 300, você pode ver que ele já preenche tranquilo. E se você não colocar nenhum outro valor aqui depois, como padrão, já coloca 300, 300. Ou seja, ele preenche 300 pixels e fica 300 pixels de espaçamento. Tá? Como padrão já fica, então não precisa colocar esse segundo valor aqui. Igualzinho aqui dentro do Figma. Tá? Eu tinha criado essas coisinhas aqui para apresentar para vocês e tal, mas acho que assim já deu para entender bacana, né? E agora a gente vai utilizar o nosso outro cara, que é o Stroke Dash Offset. O que seria esse Stroke Dash Offset? Bom, se a gente colocou, por exemplo, esse stroke de 1 pixel, pula 1 pixel, 1 pixel, pula 1 pixel, esse Stroke Dash Offset, a gente vai movimentar essa nossa borda. Ou seja, aqui ele está preenchendo 300 e está pulando 300 pixels. Se eu vier aqui e colocar 300, o que vai acontecer? Ele vai exatamente... Ele estava aqui nessa parte de 300 preenchida e aqui seria uma parte em branco, certo? 300 preenchido, 300 em branco. Ele pulou para essa parte em branco, tá? Então, ó, como se fosse isso daqui, ó. Deixa eu vir aqui nesse cara, vamos tirar. Se eu tivesse aqui, ó, um stroke, por exemplo, de 8 pixels e pula 8. 8 pula 8. Vamos supor que esse de pular fosse representado por essa cor cinza, tá? Quando eu mexi no Stroke Dash Offset 8 pixels, o que eu estou fazendo é, ó, estou movimentando isso para cá. Então ele ficou completamente agora sem a borda. E o que a gente vai fazer nesse efeito é movimentar essa borda com o Animation, simplesmente. Então agora, se eu vier aqui definir um Animation de, por exemplo, Text Animation, a gente precisa dar um nome para essa animação, né? E eu vou colocar, não sei, 4 segundos e eu coloco aqui o Forwards, eu tinha esquecido o nome. O Forwards, o que ele vai fazer? Esse Forwards, né? Forwards, tá certo? Ele vai fazer com que a nossa animação, ela se mantenha no final. Porque a animação, ela vai ser algo que começa de um ponto e vai até outro. Esse Forwards vai fazer com que ela se mantenha depois nesse ponto final. O padrão seria, vai do ponto A até o ponto B e depois retorna do nada para o ponto A. Eu vou mostrar isso para vocês, beleza? Mas já criamos isso daqui. Agora basta vir aqui e definir os keyframes dessa nossa Text Animation que a gente criou. Por exemplo, no 0%, qual vai ser o movimento dele? No 0% já vai ser exatamente isso daqui, né? Então, eu posso colocar somente no 100%. Então, ou então dá para colocar um from to. Vou colocar aqui no 100%. No 100%, como que ele vai ficar? Eu quero que ele fique com um fio. Só pra gente ver, eu só vou mexer no Stroke Dash Offset, tá? Posso copiar esse Stroke Dash Offset, colocar aqui. E agora, em vez de 300, eu vou colocar 0, que é o padrão. Beleza? Aqui ele já foi diretamente, né? Ó, se eu tirar esse tempo e colocar de novo, vocês já podem ver a nossa animação acontecendo. Basta tirar esse tempo e pôr de novo. Olha lá. Tá vendo que top fica? Isso é movimentando esse Dash Offset. Poderia também colocar aqui um fio de white. Então agora o que vai acontecer? Ó, vou tirar de novo e pôr. Olha lá. Ele vai ficando branco. Só que seria melhor que ele só ficasse branco mais pro final dessa nossa animação. Então dá para eu colocar aqui, por exemplo, 80%. O que vai acontecer? No 80%, ele vai ainda estar fio. Ele vai ainda estar fio RGBA 0.2. Então só do 80% para o 100 que ele vai ficar branco. Agora, ó. 4, olha lá, se manteve e no finalzinho ele fica branco. Top, né? Top, 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 top. Beleza? E com isso, a nossa animação já está pronta. Tá vendo como que é simples? Se eu publicar e visualizar alterações, vamos visualizar. Olha lá, quando entra na página, você já vai ter essa animação muito bacana. Você pode fazer com que ela aconteça apenas no hover do mouse, tá? Então, por exemplo,
Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, que o nosso selector path. Na verdade, não o path, né? Porque aí seria só a gente passar o mouse em cima realmente desse tracejado. Vou colocar selector SVG, que fica melhor. Selector SVG hover, aí eu vou puxar essa animação. O que é o hover? O hover é quando a gente passa o mouse. Ou seja, quando a gente passa o mouse nesse SVG dessa seleção, a gente vai ter essa animação aqui. Agora, ó, publicar, visualizar, não acontece nada quando a gente passa o mouse. Ainda nada. Deixa eu ver aqui, animation, text animation, forwards, SVG hover. No caso aqui, ó, SVG hover e a gente precisa colocar isso no path, perdão. Coloca isso no path. Vamos visualizar agora. Ah lá, agora foi, ó. Quando eu passo o mouse acontece a nossa animação. O ruim é que se eu tiro ele já volta do nada. Tá vendo? Aí daria para manipular isso com JavaScript. Daria também para fazer isso interagindo com o scroll da página. Tá? Muito maneiro com o GSAP. Se você não conhece, o GSAP é um framework JavaScript. Dá pra gente fazer isso através do GSAP com Scroll Trigger. Aqui, ó, Scroll Trigger, que é esse carinha aqui. Ó, vou vir aqui no instalação, que aí ele já dá aqui pra gente o CDN, ó, direitinho. Eu vou ativar aqui o Scroll Trigger. Vou copiar esses dois, vou fazer rapidamente aqui com vocês. Vamos adicionar um widget HTML, se você quiser fazer ele interagindo com o scroll da página, beleza? Lá na nossa comunidade a gente também ensina GSAP, tá? Então você vai conseguir fazer qualquer animação que interage com o scroll, com o mouse. Por isso que é muito bacana você saber a base, não só copiar código, né? E aí no seu projeto, do seu cliente, você consegue criar o que você quiser. E isso valoriza muito o projeto, essas animações interativas. Você pode cobrar muito mais pelo seu projeto. Fizemos isso aqui então, ó, a gente vai inserir o Scroll Trigger. E agora, a gente precisaria manipular isso com o Scroll Trigger. A gente vai colocar aqui, ó, o GSAP. Aí, beleza? Ó, se agora a gente publicar, só que agora eu preciso tirar aqui, ó, esse nosso keyframe e esse nosso hover. Não é mais necessário. Vamos dar espaço aqui também para esse cara correr. Vou vir aqui no layout, vou colocar uns 400 VH. E eu posso vir aqui agora. O que eu preciso fazer? Para que ele interaja com o scroll, ele precisa ficar fixo em algum ponto. Então, eu vou colocar nesse cara aqui. Só deixa eu ver se deu algum erro no console aqui. Container Py. Não está referenciado direito aqui, né? Eu só puxei aqui, ó, esse nomezinho Container Py, não coloquei a classe. Então, para que você faça isso, eu vou disponibilizar esse código JavaScript para que você possa colocar. Vem nesse Container Py aqui no avançado. Vem aqui no classe CSS, coloca Container Py. Esse cara ele vai ter que ter uma altura fora do comum. Pode ser, por exemplo, a altura total da sua página. Você pode colocar isso, tá? Na altura total da sua página. E aí, nesse container, você vai dar a classe e no HTML você vai colocar aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, eu estou selecionando o path e aqui eu estou colocando o trigger como o container py. Deixa eu também selecionar o container py aqui, ó. Container py. Container Py. Beleza? Aí você coloca assim dessa forma, basta você adicionar onde você quiser. E aqui nesse ícone agora, a gente pode colocar ele na posição fixa. Ah lá, agora sim vai para a posição fixa. Posso colocar, por exemplo, 40 pixels aqui, ó, para que ele fique mais centralizadinho. E agora esse código, ele vai fazer as alterações no path, só que com base no Container Py, no comprimento do Container Py. Por isso que eu estou falando. Você pode colocar isso no comprimento total da sua página, do body mesmo. Se você tiver um container que cobre toda a sua página, também vai servir. Ó, se eu publicar aqui e visualizar, faltou um R aqui, faltou um R. Olha só, agora a gente já tem a nossa animação acontecendo, tá vendo? Esse scroll end, scroll top aqui é só para eu ter uma base, tá? Com esse markers true aqui, mas se eu tirar esse markers true, já vai ficar sem isso. E agora quando a gente scrolla a página, acontece. Até o final desse container py que eu defini como um tamanho surreal, uma altura surreal, para que tenha espaço para scrollar. Tá vendo? Se você quiser, em vez do position fixed, dá para você colocar aqui, ó, você pode tirar, padrão. Você vem aqui em efeito de movimento e coloca o stick top também. Também funciona, tá? O bom do stick top é o quê? É que ele só vai ficar fixo nesse container py. Nos outros containers da sua página, ele não vai ficar ainda. Beleza? Aí você que sabe, você customiza como você quiser. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se sim, peço por favor que você curta. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, te ajudo como eu puder. Como eu falei, considere entrar para a comunidade para que evolua mais o seu lado profissional ainda.
E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tamo junto.